Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Eu quero deixar uma pequena reflexão sobre tempo de promessa. Serei breve aqui. O Sandro vai ter uma fala aqui daqui a pouco. Tempo de promessa. Muitas vezes eu vivi muito isso dentro das igrejas denominacionais, né? As instituições religiosas. Deus tem uma promessa na tua vida. E aí o pastor dizia que Deus ia realizar um sonho, Deus ia realizar um projeto, Deus ia realizar uma promessa. E aí você vivia ali na expectativa do homem, naquilo que o homem falou. Então, quantas decepções eu tenho certeza que vocês já passaram. Ah, irmão Elcio, mas uma coisa ou outra deu certo. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. A palavra da nossa boca, ela naturalmente vai se manifestar de alguma forma, porque nós estamos tratando com seres humanos. Então tudo que eu falar aqui dentro de uma estrutura humana pode acontecer. Um exemplo, se eu digo aqui, olha, irmãos, daqui a um tempo, olha, eu não determinei o tempo, daqui a um tempo Deus fará algo na tua vida que vai marcar a tua história. Aí de repente aquela pessoa está ali esperançosa, aquela pessoa ali tá sonhando com algo, aquela pessoa está investindo em algo, aquela pessoa está buscando algo, e aí o pregador, o pastor, ele lançou uma palavra dessa, mas isso é uma palavra lançada ao vento. Só que esta palavra, naturalmente, ela pode se cumprir na vida de alguém em determinadas circunstâncias. Deus fará uma coisa na sua vida que vai marcar a tua história. Na vida de um, pode ser o quê? Alguém que está esperando um casamento. Na vida de outro, pode ser de alguém que está esperando uma cura. Na vida de outro, pode ser de alguém que está investindo em um negócio financeiro. Na vida de outro, pode ser que vai acontecer uma perca na família, que vai abalar aquela família, vai mexer com a estrutura de fato com aquela família. Aí quando alguma coisa acontecer nas nossas vidas, porque vai acontecer, aí sabe o que é que o crente religioso diz? Bem, Deus usou o profeta na igreja. Aí alguém fez um investimento, trabalhou, conquistou, olha, a minha casa própria, a chave. Deus usou um profeta ano passado para dizer que Deus ia marcar minha vida. Queridos, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a tua vida, com a tua história. Ah, Deus usou um profeta que iria acontecer algo na minha vida que ia marcar a minha história. Aí alguém vai, perde um filho. Alguém vai, perde um pai, uma mãe. Eu preciso de Deus dizendo que vai fazer alguma coisa, que vai marcar alguma coisa na minha história, sendo que eu já sei, nós sabemos que o mundo é isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, a chuva cai para todos, o sol nasce para todos. Eu preciso de supostamente Deus usando alguém para me dizer que em um tempo determinado, tal. Não, irmão, isso só vai te deixar ansioso, preocupado, com medo. Quantas vezes eu lembro, eu passei 18 anos dentro desse sistema religioso enganador. Eu fiquei, foi 4 anos, esperando uma pseudo moça que o pai, que era pastor, disse que Deus revelou que ia casar com ela. Eu dentro da religião, eu acreditava em tudo que o pastor falava, achando que era verdade. Eu olhava assim para a moça, para a filha do pastor e dizia, não me engracei. Mas o homem de Deus está dizendo que Deus revelou, quem sou eu para ir de encontro à palavra de Deus? Então eu achava que eu tinha que casar com aquela moça, porque era Deus dizendo que eu tinha que casar. Querido, Deus está preocupado com quem você vai casar e deixa de casar, irmão? Quem vai casar é você, o Senhor casou com a sua igreja. Isso é conversa de religioso. Irmão, aquele trabalho que você está, tome cuidado porque o dom é maçom e você é crente, você não pode trabalhar lá. Que conversa, irmão? Eu quero ganhar o pão com o suor do meu rosto. Se o camarada é ateu, se ele é macumbeiro, se ele é evangélico, ele pode ser o capeta. Eu vou trabalhar e quero meu dinheiro. Eu estou trabalhando.
Irmão, mas ele é eu não tenho nada a ver com ele, eu tenho a minha vida com o meu Deus, é o meu Deus. Israel andava no meio das corrupções pagãs, mas Israel tinha que manter integridade com Deus. Deus dizia, não é para idolatrar ídolos, não é para se prostrar diante de ídolo, não é para invocar os mortos, como os outros faziam. Era para Israel permanecer puro, íntegro diante de Deus. Mas Deus não dizia, você não pode ir ali, você não pode ir acolá. Tem crente hoje que ele não pode ir no aniversário de um parente, porque o pastor disse que é pecado. Tem crente hoje que ele não pode viajar final de ano, não. Quantas vezes eu querendo apresentar minha família ao meu pai, aos meus amigos no interior, aos meus parentes, dava um final de ano, pegava uma folgazinha, queria viajar, o pastor, não, tem que passar na casa de Deus. Era o único momento que nós tínhamos para fazer uma viagem, para ver os amigos. Os pastores proibiam e diziam que era Deus no negócio. Não, é porque tem que romper o ano na casa de Deus. Até que um dia que eu descobri que casa de Deus somos nós. E eu não passo um momento com Deus em uma congregação, eu tenho uma vida com Deus. É a nossa vida com Deus. Seja aqui na reunião, seja na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, teu coração e a tua mente tem que estar com Deus. Então, amados, o tempo e o modo de Deus não é determinado pelo homem. Há uma natureza, é algo da própria natureza. Há tempo para todas as coisas, como disse o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de nascer, todo mundo sabe que há tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Fulano foi tão cedo. Há um tempo. Mas fulano lá foi tão tarde. Há um tempo. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar e há um tempo de arrancar o que foi plantado. Há um tempo de abraçar e há um tempo de aborrecer, de odiar. E aí você vai, como assim, irmão? Odiar? Odiar o quê? Você tem a mente do Cristo ressuscitado. Você sabe que houve um tempo que você abraçou muitas coisas. Você abraçou muita coisa errada, você aceitou muita coisa, mas houve um tempo que Deus abriu os teus olhos, você agora tem que odiar isso, tem que largar isso, tem que abrir mão disso, tem que odiar essas coisas, coisas que não convém. Paulo disse, tudo é lícito, nem tudo é lícito, mas eu não posso me deixar ser governado por elas. Houve um tempo que eu abracei isso, houve um tempo que eu amei isso, mas houve também um tempo que papai disse, larga isso, que isso não te pertence. Há um tempo de ajuntar pedras, e há um tempo também de atirar pedras, arrancar da tua vida tudo que não presta e jogar fora, irmão. Tudo tem um tempo determinado pelo Pai. Tudo tem um tempo e um propósito determinado por Deus debaixo dos céus. Mas você não pode estar determinando tempos na sua vida, porque você não se governa. Não confunda ter livre-arbítrio com governo. Liberdade, um livre-arbítrio, dentro das limitações você tem, mas governo da sua vida você não tem, porque se nós governássemos as nossas vidas, nós é que determinávamos o que iríamos viver. Eu não quero adoecer, eu não quero passar dificuldade financeira, eu não quero ter problema, eu não quero enfrentar essa luta, eu não quero essa roupa, eu não quero essa casa, eu não quero essa cidade, eu não quero esse governo, eu não quero esse prefeito, eu não quero... Mas não depende de você. Eu tenho uma certa liberdade limitada, mas eu não tenho governo na minha vida. Agora há um tempo do Pai, há um tempo e um propósito do Pai, e eu preciso entender esse tempo e um propósito de Deus. E entender é descansar, porque quando você não entende, você não descansa. Quantas vezes me falavam de salvação, e eu achava que a salvação eterna fosse algo que eu, Elcio, iria conquistar com a força dos meus braços. E eu achava que o tempo era meu. Hoje não, depois eu aceito. Não, o governo é dele.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso coração precisa se dilatar, se derreter diante da vontade dele. Em Atos capítulo 1, Jesus deixou uma promessa para os judeus, e ele estabeleceu um tempo para os judeus. Atos capítulo 1, no versículo 4 em diante, 4 ao 7, diz assim: e estando com eles, eu não estava lá, você não estava lá, nós não estávamos lá, Jesus com os 12, com os discípulos ali reunidos, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem, não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de quem? Do pastor, a promessa do sacerdote, a promessa do profeta. Não, porque o profeta declarou, prometeu, prometeu coisíssima nenhuma. Tudo é Deus. E não adianta o homem dizer, você dizer que foi Deus. Não, o que é Deus, o que é César é César. O que é de Deus, o que é de César é de César. Porque eles vão usar o nome de Deus para impressionar as pessoas. Eis que Deus me mostra, Deus me disse. Não, Jesus disse, olha, nem o próprio Jesus disse que a promessa era dele. Olha para isso. Nem Jesus disse que a promessa era dele. Eu vou prometer alguma coisa para você. Não. Estando com eles, Atos capítulo 1, 4 ao 7. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou vocês com água. João batizou ali os discípulos com água. Aí Jesus vai continuar falando: mas vós sereis batizados com Espírito Santo não muito depois desses dias, ou seja, próximo àqueles dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos ali, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Então os discípulos ficaram curiosos. O Senhor vai restaurar o reino? Reino é o governo a Israel? O Senhor vai restaurar o governo a Israel? Disse-lhe Jesus no versículo 7: não pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio propósito ou poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus, ele declarou ali que o Pai tinha estabelecido uma promessa, e era para eles esperarem ali em Jerusalém até o cumprimento daquela promessa. E dentro do cumprimento daquela promessa, Jesus disse: João batizou vocês com água, mas a partir de agora vocês serão batizados, selados com o Espírito Santo. Queridos, a partir dali, Jesus estava dizendo: não adianta batizar mais ninguém com água, porque agora vocês precisam esperar a promessa do Pai. A promessa do Pai estava lá, profecia, né? Profecia é uma promessa que irá se cumprir. A profecia ou a promessa estava em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias daquele período pactual, ou daquele século, daquele tempo determinado pelo Pai, aquela promessa iria se concretizar. E Jesus no seu tempo disse: lembra daquela promessa de Joel sobre o derramar do Espírito? Esse tempo está chegando, vocês não vão sair daqui de Jerusalém, vocês vão ficar aqui esperando a promessa. E aí eles se preocuparam com o governo, mas e o reino vai ser restaurado? Não pertence a você saber de tempo, de estação, você só tem que esperar a promessa. E ali, quando eles estavam reunidos em Atos 2, a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, se cumpriu sobre aquela igreja ali, representada pelos 120 irmãos. Então, queridos, trazendo agora para o nosso tempo, porque aqui eu estou falando dentro da doutrina, e tem gente que não entende a doutrina da vida.
Uma coisa é a doutrina bíblica, uma coisa é a doutrina de Cristo, e uma coisa é você entender a palavra, entender a doutrina, e agora você trazer lições para a sua vida. Eu não posso aplicar isso aqui na sua vida como uma doutrina, como uma regra para você viver isso, porque quando o crente diz assim, eu vivo a palavra, eu já digo a ele é mentiroso. Porque se ele vive a palavra, ele tinha que se mandar daqui para Jerusalém e está esperando essa promessa como eles acreditam. Não pode, irmão. Ele não pode viver a Bíblia, porque a Bíblia se cumpriu profeticamente. Agora ele tira lições daqui. Assim como Jesus declarou que aquele povo tinha que esperar um tempo determinado pelo Pai, existe um tempo determinado pelo Pai na minha vida. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de aborrecer. Há um tempo para tudo. Houve um tempo na minha juventude, hoje eu estou caminhando para a velhice, há um tempo. Houve um tempo que eu tinha saúde, hoje eu não tenho mais. E eu preciso entender esse tempo, as estações da minha vida. Porque senão eu fico frustrado, decepcionado e fico colocando a culpa em Deus. Ah, porque ano passado eu tinha aquilo e esse ano eu não tenho mais. Ah, porque 10 anos atrás eu era assim e hoje eu sou assado. Você deixa de viver por causa da falta de maturidade, de entender o tempo, entender que as coisas estão acontecendo, entender que a vida está correndo como um rio. Eu preciso compreender isso, porque o que tem de crente com medo, acovardado, tímido, sem esperança, associando a eternidade, a salvação com situações da nossa vida. O Pai tem um controle de todas as coisas, o tempo e o modo do Pai. Amém? Glória a Deus por tudo.